Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate a partir de agora aqui na TV Unisantos, canal 40.1 e no canal 12 da NET e também ao vivo no YouTube. Você pode assistir também no YouTube, lá na nossa página Cidades em Debate. O YouTube é canal, né? Então no nosso canal Cidades em Debate. E na página no Facebook, onde também tem os nossos comentários, né? E claro, você pode compartilhar com seus amigos, pode curtir. É sempre um prazer muito grande em ter todos vocês aqui conosco. Bom, hoje estamos na terça-feira, hoje dia 6 de julho, hoje comemora-se o Dia Estadual da Fauna no Rio de Janeiro, Dia Mundial contra Passageiros Indesejáveis, existe esse dia, por incrível que pareça, e também o nosso boletim da Covid, números de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva na cidade de Santos, voltados para os casos mais graves, são 198, né? Caiu para 193, ou seja, uma queda de 2,5%, e desses, 74 são de Santos e 38,3% de outras cidades, 119 de outras cidades, melhor dizendo, que corresponde a 61,7%. A ocupação da taxa geral dos 715 leitos de Covid disponíveis está em 44%, entre os 373 leitos de UTI, a ocupação é de 52%, na rede SUS a taxa é de 44% e na rede privada é de 63%. E sempre lembrando que tem esse site aqui também, onde você pode ver, né, ao vivo ali o que está acontecendo em tempo real, né, sobre a Covid na cidade de Santos, santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui o nosso corpo de convidados de hoje, doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, boa tarde, terça-feira, tudo bem por aí, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, colegas de mesa, de bancada. Boa tarde, a sua extensa e imensa audiência. Espero que o programa de hoje seja produtivo e um debate de alto nível para informar melhor ainda a nossa sociedade, Santiago. Boa tarde a todos. Tá certo, doutor Maurício. Conosco também pela primeira vez, vamos dar boa tarde aqui para o nosso querido Carlos Raton. Carlos Raton é uma referência do jornalismo aqui na Baixada Santista, ele que faz parte do jornal Diário do Litoral, um jornal muito bem construído, né, que informa muito bem toda a Baixada. Raton, seja muito bem-vindo da primeira de muitas vezes, se Deus quiser. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela participação, boa tarde aos convidados e espero colaborar bastante com o seu programa. Muito obrigado. Tá certo, e com a gente também pela primeira vez, olha aí, 2 novos convidados, a primeira de muitas vezes, o Rafael Santana, ele que é da Protsan, equipamentos, EPIs, o pessoal da construção civil, o pessoal do Porto, já deve conhecer muito aí a Protsan, que agora tem até uma fábrica de máscara, né, Rafael? O negócio tá incrementado aí, né? Como é que você tá? Tudo bem? Olha, obrigado, Santiago, é um prazer estar com você nesse programa e também aí ao lado dessas férias aí que estarão aqui hoje e também com todos os telespectadores que estão assistindo o seu programa. A gente aproveitou a oportunidade e a falta que existe no mercado para a gente montar uma indústria, né, dessas máscaras tão usadas, conhecida como N95, mas aqui no Brasil é PFF2. Ah, legal. E eu peguei uma lá, viu, doutor? Quando eu passei lá para visitar o nosso amigo Rafael, ele me deu uma, tem aquele mesmo dispositivo daquela máscara da 3M, né? Que no mercado é a melhor que tem na atualidade, não é, Rafael? Essa da 3M ou não? A gente vê muito na CPI lá, os senadores usando, né? O que ela tem? Ela tem um filtro dentro, o que é aquilo que tem dentro dela? Uma cápsula? Então, na realidade, todas as máscaras, elas são compatíveis, né? Embora a 3M ela já tenha um renome na praça, ela é muito usada, né? Principalmente
por grandes empresas, né, do ramo químico, então ela sai na frente. Porém, todas as máscaras que têm a nomenclatura PFF2 possuem o mesmo filtro, né, bactericida, que na verdade ele segura tudo que se envolve quando falamos sobre produtos biológicos, né? Então ela pega poeiras, névoas e fumos. Fumos é uma partícula bem pequenininha e aqui no nosso país ela é conhecida na nomenclatura PFF2, né? Em outros países, quando falamos da parte europeia, como N95 ou KN95, e nos Estados Unidos se refere a FFP2, e aqui no Brasil ela é conhecida como PFF2. A única coisa que difere é mais a questão de qualidade, né? Conforto para 3M diante das outras. Olha, quem sabe, hein, doutor? Falar pra você, rapaz, eu comprei a máscara certa, hein, do cara certo. E paguei bem menos do que uma 3M, né? Que é o mais importante, né? Cá entre nós, né? Que legal, que bacana. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Vamos trazer aqui a notícia do João Dória. Olha aí, a gente tá falando da terceira vertente, que talvez chegue, quem será? Olha, o Dória já levantou a mão. Opa, a terceira vertente sou eu. Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, descartou a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro para as eleições presidenciais do ano que vem. O representante estadual cumpriu extensa agenda no interior do estado e falou sobre a via única. Não quero desrespeitar nenhum nem outro, disse o Dória, mas a melhor via será a via eleita pela população. Via de respeito pela democracia, pela liberdade, desenvolvimento econômico, proteção ambiental, geração de empregos, pela honestidade e a decência na administração pública e de proteção e valores da vida, inclusive a saúde. Foi o que disse o Dória. Lembrando que o governador de São Paulo faz parte daquele voto, né, daquele bloco que é contra o voto impresso, né? Ou seja, por ele, o voto tem que ser do jeito que está. Agora eu quero saber dos nossos convidados, vamos começar aqui pelo doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, essas palavras do Dória repercutiram? Você acha que tem impacto? Ou é mais um daqueles, daqueles showmícios dele? Ele está se aproveitando da situação, né? Aproveitou o gancho aí dessa situação toda, da suposta candidatura do Lula e da polarização Lula-Bolsonaro, que ainda é uma incógnita, não se tem absoluta certeza de que isso vai ocorrer, ainda mais com a última manifestação do Fux sobre o princípio da moralidade, mas enfim, é uma possibilidade. Eu sou crítico do João Dória, eu não acredito que ele seja capaz de concorrer em igual condição desses dois supostos candidatos, né? O que ele veio fazendo aqui a bem de São Paulo, né? Com exceção da vacinação, enfim, do seu trabalho com a vacina, ele tem 3 ou 4 bandeiras negativas, né? A questão do transporte público de idosos entre 60 e 65 anos, que economizou milhões, sei lá quantos milhões foram para o empresário do transporte em São Paulo, geralmente é aquele que mais ajuda os administradores, né? Ou é do transporte, ou é do lixo, e aí, enfim, prejudicando boa parte da população. O aumento do ICMS para carros usados, o cancelamento do ICMS, ou da isenção do ICMS para os portadores de deficiência, enfim, e por último, ele não desonerou o ICMS do gás e do combustível, um dos desafios que o Bolsonaro fez para tentar mitigar os danos dessa grave pandemia na população paulista. Enfim, ele não fez isso e certamente eu não acredito que ele venha concorrer com alguma condição nesses dois nomes, mas ele está aproveitando para se manter na mídia e está divulgando aí como se fosse uma via única, mas na realidade eu acho que ele não tem bala para concorrer com esses dois candidatos, Santiago. Bom, a gente nota que o Dória realmente vem com esse discurso agora, né? Claro, está se vendendo, vai sair candidato a presidente, ele mesmo disse que está querendo de novo, antes tinha parado, agora voltou a ideia, porque ele está vendo uma fragilidade ali, está vendo algum encaixe para ele, né? Mas ao mesmo tempo, né, Raton, o que a gente nota? A gente nota que o estado de São Paulo é o estado que tem o maior imposto, né? É o maior imposto, o ICMS é o maior do Brasil. Uma coisa absurda, né? É uma comparativa, um bujão de gás
que só o bujão de gás é R$40, vamos falar em reais, R$40 do bujão é imposto. Sendo que nos outros estados é R$8, né? 8, R$12. Então uma variação muito grande. Agora, a nível Brasil, ele como presidente, isso aí é um grande impacto, não é? Qual a sua opinião quanto a isso, o Raton? Eu acho que o Dória não é nada disso, terceira via. O Dória é Bolsonaro, né? O Dória é Bolsodória. Isso é claro. Isso não vai tirar da pecha dele nunca, né? Ele se deu muito bem com relação à vacina, ele saiu na frente, teve um ganho aí em relação à pandemia, mas ele é um candidato de direita, é um candidato que apoiou o Bolsonaro, oportunista, inclusive, né? Apoiou o Bolsonaro e cansou de vestir camisa Bolsodória, enfim. Ele é um candidato, não tem nem terceira via aí, não. Ele é um candidato oportunista e apoiou o Bolsonaro. Ele não está apoiando o Bolsonaro porque, no meu ponto de vista, o governo Bolsonaro é uma tragédia, em todos os sentidos. Então, é isso que está acontecendo. A questão, ele também é muito fraco na questão social, né? Lembre-se que partiu dele, muitas vezes, você jogar água em moradores de rua, se não me engano, aquela questão lá atrás, lembra aquela merenda que ele queria dar, né? Uma merenda que ele queria dar, um tipo de uma ração que ele queria dar para as crianças, enfim. Então ele não é nada disso que ele prega. Ele só é um grande oportunista, apoiou o Bolsonaro e agora está querendo sair da pecha do Bolsonaro. É meu ponto de vista. Então tá aí a opinião do Raton. Agora eu quero saber, o Rafael, quando ele falou comigo, ele falou: Santiago, eu não entendo nada de política. Eu falei: então você é o cara certo. Você é o cara certo. É o cara que vai dar a opinião do povo. O que você vê como povo, né? Porque quer dizer, tá certo que a gente analisa, né? Todos os dias eu tô aqui impregnado de informações, tanto de um lado quanto de outro. O Raton também trabalha no jornal, é a mesma coisa. É muito bem abastecido de informações. O doutor Maurício, como comentarista também. Agora a gente quer saber o que o povo acha disso tudo. Você, como é que você vê, na sua visão, o Rafael, essa história toda do Dória? Olha, Santiago, em primeiro lugar eu quero deixar claro que, independente de quem entrar lá, eu acredito que, por mais que a pessoa tenha boa intenção, a pessoa sempre vai se corromper. Então, eu sou a partir do governo de Deus, tá? Eu creio muito nisso. Mas, assim, trazendo um pouco para a nossa situação, eu percebo que muita gente acaba se aproveitando, né? Inclusive o Dória mesmo, né? Se voltarmos um pouco atrás do tempo, na época do Bolsonaro, a gente percebe que muitos sabiam que ele já ia ser eleito e ficaram a favor dele, né? Mas com o passar do tempo, ele acabou tropeçando em muitas coisas, né? E o Dória, acredito que ele se aproveitou, né, desses tropeços e ele quer sair na frente também, entendeu? Esse é o que eu penso. Ô, doutor Maurício, fala para mim, esse negócio do imposto que eu até levantei aqui, numa suposição, vamos lá, numa simulação, se o Dória fosse hoje, o presidente do país, o Dória, você acha que o imposto ia ser a essa altura ou ia ser mais baixo? Como é que você vê isso? Não, ia ser proporcional, né? Ele não tem nenhum compromisso com o povo, no meu ponto de vista. Tanto é que essas decisões que ele vem tomando no que diz respeito ao ICMS, têm sido corrigidas uma atrás da outra pelo Judiciário. Estão sendo judicializadas e o Judiciário está mostrando aí a sua força, a sua intimidade com o povo e está restabelecendo alguns dos direitos que haviam conquistado. Eu acho que se ele no poder estiver lá como presidente da República, eu acho que nós vamos ser castigados, sim, com uma série de impostos, que é exemplo do que tem em São Paulo. Ele fará a mesma coisa. Ele não tem essa sensibilidade, essa questão que parece que o Bolsonaro tem alguma, que o Lula também teve e tal. Eu acho que o Bolsonaro não tem, não. E se vier, nós vamos sentir no bolso a carga do tributo. Aliás, ele vai levar para o resto do país a carga tributária que a gente já sofre há algum tempo.
Ô Raton, isso aí a gente vê que é um assunto que o pessoal comenta muito, né, na atualidade, o negócio da reforma administrativa, todo mundo fala nisso, e vem desde o tempo do Lula, passou pelo governo da Dilma, passou pelo Michel Temer, que começou a dar uma mexidinha, entrou o Bolsonaro, e agora nada, né? Eu acho que tá faltando mesmo uma reforma para saber o que é o que não é, né? Porque hoje eu acho que é tudo jogado muito assim, põe ali, põe lá, aumenta ali, abaixa ali, né? Muito nas coxas, vamos dizer assim, né? Como é que você vê isso? Tiago, você lembra da questão da reforma trabalhista, que ia gerar milhões de empregos, né? Gerou nada, zero, só piorou, né? Eu sou muito comigo assim de reformas, depende de quem está no governo, né? Que tipo de proposta que se faz com reforma. A trabalhista foi uma lástima, né? Para quem é trabalhador foi uma lástima, e acho que para boa parte dos empresários também, porque não resolveu nada, né? Continuamos cheios de falta, tá desempregados aí com 14 milhões, 12 milhões agora, né? Só aumentou. 14 milhões. E falaram que ia ser, né, o desemprego. Então, tudo, na verdade, falácia, né? Eu sei que nós tínhamos uma situação antes do governo Bolsonaro, não estou aqui para ficar criticando o governo Bolsonaro, que para mim isso não existe governo, né? Na verdade, dele não existe governo. Mas nós estamos com problemas sérios da cesta básica, né? Tudo aumentando, está tudo muito caro, né? Quem vai ao supermercado todos os dias sabe o que eu estou falando, né? A gasolina lá em cima, né? Você falou em gás, o gás aqui em São Paulo, né? Mas hoje eu mesmo paguei um botijão de gás R$95, né? Antes falava-se, todos os candidatos que não chegaria a 50, 40, né? O próprio Bolsonaro falou isso. Estamos a R$95 o botijão de gás. Você falou a verdade. Aqui em São Paulo, o custo é maior de impostos, que chega a ser R$40. Mas, pelo amor de Deus, né? R$95 no bolso do trabalhador é uma afronta. É uma afronta, né? Sem contar arroz, feijão, tudo está mais caro. Você pode ver no supermercado. A gasolina é cara, né? Então, assim, e outra coisa, a gente não se vê o Brasil nenhum projeto de Brasil, né? Eu espero que os próximos candidatos, né, os próximos que vão concorrer, seja Lula, seja Ciro, né, seja o próprio Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro, mas e o próprio Dória, que tem um projeto de verdade para esse país. Porque o que foi falado, quem ganhou a eleição, a última eleição para a presidência da República, não tinha projeto nenhum, todo mundo sabia disso. O único projeto que ele tinha é desmantelar tudo, como está fazendo, e agora estamos nessa situação. Nós não poderíamos estar na situação que nós estamos com relação à pandemia, né? Se tivéssemos comprado vacina no tempo certo. Exato. Estamos aí hoje, levei minha esposa para tomar a segunda dose, porque ela é professora. Eu só vou tomar em setembro a segunda dose. Era para nós estarmos todos vacinados. Todo mundo vacinado, a economia seria diferente, estaria diferente. Não é verdade? Hoje nós poderíamos estar todo mundo trabalhando de forma mais tranquila. Isso não aconteceu. Então não adianta agora ficar... Nós temos que... se parar, se não precisa retomar a economia, precisa sim. Se tivesse tomado vacina lá atrás, nós teríamos com a economia retomada. Então é isso. Mas a gente vê também, né, Raton, que nem a economia seria diferente. Claro que o crescimento seria diferente, porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro empurra e vai com alegria, né? Ainda tem aquele tempinho pro churrasco, pro futebol, pra risada, mas a verdade é uma só. A gente, em plena pandemia, estamos encarando um aumento de 56% na conta de luz, né? Então quer dizer... Por falta do quê? Falta de obra lá de trás. Uma coisa que a gente comenta aqui no programa, isso aí não é do Bolsonaro, isso é do Brasil, vamos dizer assim, porque 19 mil obras sem serem concluídas é um número muito grande, né? Então a gente vê que essa falta de governo, ela vem lá de trás, já de muito tempo, né? Nem do tempo do Lula, eu estou falando bem antes do Lula, do tempo dos militares, só os militares que fizeram obras aqui, por incrível que pareça. Por mais que a gente não goste de falar isso, aquela coisa toda, remete a umas lembranças muito ruins para muitas pessoas, mas essa é a verdade, né? E a gente vê de um tempo para cá, o Brasil só empurrando com a barriga, quem entra vai empurrando, porque cai numa coisa que o Rafael falou e falou muito bem, porque ele acredita que seja lá quem for que vai entrar agora, não vai ter espaço para trabalhar, e eu acredito nisso. Então está faltando um povo mais apartidário, né? Vamos dizer assim, porque hoje está todo mundo muito partidário, né? Não é Brasil, é partido.
É uma coisa que o cara deixa de fazer uma coisa boa porque, não vou dar essa brecha pro outro, né? Uma coisa incrível. Agora, falando nisso, ô Rafael, como empresário, porque tá certo que veio uma pandemia, por isso que tudo também saiu dos trilhos, aquela coisa, mas era uma hora pro governo entrar muito mais aí para ajudar o empresário também, não era, na sua opinião? Qual que foi a maior falha que você vê como empresário hoje? Olha, os incentivos, né, que todos falaram que ia ser milhões, né, para ajudar o empresário. Na realidade, nós não recebemos nada, né? Na realidade, nem chegou para a gente esse incentivo que eles falaram. Talvez pouquíssimas empresas conseguiram receber o Proname, né? Eu acredito que com juros muito baixos ia dar um incentivo muito bom. E assim, o empresário teve que se virar nos 30. Eu falo isso porque eu mesmo tive que me reinventar, né? Imagina, praticamente todas as obras paradas, o mercado em si com medo, né, de dar o primeiro passo. E agora, a gente com tantos funcionários, né? Eu sempre me ponho muito no lugar dos meus funcionários, principalmente porque eles têm família. E a gente teve que reinventar, né? Porque se fosse esperar por parte deles, né, dos governantes, eu acredito que eu já tinha quebrado, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu correr atrás e deu uma volta por cima. Mas ainda não está fácil não, porque a gente observa que muita obra está começando, mas está todo mundo com medo. Ninguém confia, entende? Assim, não da parte apenas do governo, né? A parte jurídica em si, né? Tudo fica contra o empresário hoje, a parte burocrática, né? Ainda, eu acho que enquanto nós não mexermos nisso, vai dificultar muita coisa. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Tá certo. Bom, vamos dar um recado aqui pro pessoal que está nos assistindo, né? Que a gente está fazendo aqui um corpo a mais, né? Eu tenho certeza que muitos que estão aqui devem fazer já o seu trabalho social e a gente deixa aqui esse número na tela e esse endereço, que é da Igreja Coração de Maria, lá do Padre Cláudio. Esse número é para caso você tenha mantimentos, né? Alimento, gêneros de primeira de higiene pessoal também, né? Além de primeira necessidade, também uma coisa muito importante, agasalho, né? Porque parece que esse frio vai continuar por mais 2 semanas ainda, pelo menos. Então, quer dizer, caso você tenha alguma coisa para doar para essas pessoas que estão sem os seus empregos, estão querendo recomeçar e muitas vezes estão passando por uma dificuldade muito grande de que é encontrar comida, né, no armário ali para poder fazer uma sopinha, fazer um cozidinho, né? Um feijão com arroz, e muita gente tá passando fome mesmo numa cidade, né? Uma cidade grande como Santos, que a gente nunca tinha ideia que isso poderia acontecer, e muita gente tá passando fome. Então ajude as campanhas que tenha no seu bairro de mantimento, de alimento, da sociedade de melhoramento, das escolas, das academias, dos grupos de amigos, e você que de repente tem alguma coisa para doar, mas não tem como levar, aí que entra esse número que eu tô dando aqui, o 32237381, que é lá da Paroquial da Igreja Coração de Maria, da nossa querida amiga Bebeca, e eles têm uma equipe que vão buscar os mantimentos aonde você estiver, tá certo? Bom, vamos trazer mais uma aqui. Essa aqui é a área do Dr. Maurício, mas a gente também vai dar uma fuxicada aqui, né? O Raton e o Rafael, hein? Saiu agora, doutor, essa notícia que por unanimidade a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou em março desse ano o entendimento de que mensagens obtidas por meio de print screen do aplicativo WhatsApp Web não podem ser utilizadas como provas. No caso analisado, um dos réus acusados de corrupção em Pernambuco alegou que as capturas de tela apresentadas por uma denúncia anônima não gozavam de autenticidade e que as conversas poderiam ter sido forjadas propositadamente. Na análise do recurso da defesa, o Tribunal Estadual entendeu não ter elementos probatórios da adulteração das conversas espelhadas pelo WhatsApp, né? Ou alteração aí na ordem cronológica dos diálogos. No entanto, a 6ª turma do STJ tem precedente que considera inválida a prova obtida pelo espelhamento de mensagens do aplicativo, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, sendo que eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador. Inclusive isso aí aconteceu semana passada na CPI, quando foi lá aquele, acho que é o soldado, né, que foi denunciar,
Ele até falou lá, eu tenho as conversas todas aqui. Aí averiguaram, era uma conversa do ano passado, que não era nem esse ano. Quer dizer, então isso aí chamou muita atenção. Agora, como é que fica isso aqui, doutor? Porque estava sendo considerado, né, prova, né, no caso, o WhatsApp, as mensagens, o que tinha lá, era considerado, os juízes consideravam, né? E agora, daqui para frente? Ainda são consideráveis, viu, Santiago? Mas com alguma reserva. Veja bem, esse aplicativo ele é passível de adulteração e essa adulteração não deixa vestígios. Então, diante dessa circunstância, a decisão da sexta turma ela é razoável nesse ponto de vista. E a parte que é acusada não consegue produzir prova, por exemplo, lá ao Tribunal Estadual, dizendo que não havia indícios de adulteração. É uma prova negativa. Como é que eu... numa eventual acusação, vou provar que o WhatsApp foi adulterado. Eu não tenho condições técnicas de fazer, ninguém tem. Então, só da possibilidade disso acontecer, já seria de bom tom inviabilizar essa prova. Mas veja bem, Santiago, ouvintes, essa decisão é só uma jurisprudência, ela não tem o poder vinculante de um recurso repetitivo. Então, é só uma jurisprudência, é uma referência, então... A grosso modo, esses prints ainda servem como prova, ainda mais diante de outros contextos, de outras provas e de eventuais perícias realizadas no processo, elas ainda poderão servir como prova, inclusive condenatória. Então, essa informação, essa notícia, ela tem que vir com reserva. É aquele que eventualmente está sendo acusado nesse momento, está lidando com essa defesa, tem sim que impugnar e não contar com esse resultado. O STJ falou, está falado. Ainda não. Para você se beneficiar dessa decisão, você vai ter que recorrer essa decisão até lá e eventualmente, eles confirmarem. Então, no processo, tem que ter muito cuidado, impugnar muito essas provas e trazer essa questão jurisprudencial. Mas o juiz, hoje, o juiz de primeira e segunda instância ainda não estão vinculados a essa decisão. É só mais uma referência para o julgamento. Raton, parece que esses aplicativos, né, esse WhatsApp, o Facebook, o Instagram, né, o Instagram nem tanto, mas mais o Facebook e o WhatsApp, cada vez mais eles vêm entrando como na jurisprudência, vamos dizer assim, né, no julgamento, né. Você não acha que, por exemplo, para tirar toda essa má impressão, né? Será que é verdadeiro? Será que não é? Você não acha que o WhatsApp lá, tá certo que é gringo, né? Mas não deveria ter uma forma de poder servir o brasileiro para saber o que é, tanto que falam tanto em fake news, né? Para saber o que é verdadeiro, o que não é, que é na data, o que não é. Eles têm como fazer isso, ficar tudo registrado lá, não fica? Fica. Hoje tem tecnologia, eu acredito que tem tecnologia para descobrir exatamente a veracidade das informações, né? Hoje até a própria CPI do Covid já tem até uma equipe, né, que checa no momento que a pessoa fala uma coisa, a pessoa checa na hora e vê se aquilo tem veracidade ou não, já descarta no momento que a pessoa falou. Muita velocidade, é muito grande, né? A gente sabe como é que foi a potencial do WhatsApp nas eleições, né? Hoje a gente, como jornalista, Santiago, Maurício e Rafael, a gente está tendo um trabalho dobrado, porque a gente tem que ficar toda hora checando tudo que se fala no WhatsApp e no Facebook. É incrível. E a gente tem dois trabalhos, apurar a notícia e apurar os fakes, né? Então, a gente tem que ficar o tempo todo tentando corrigir as mentiras que são espalhadas por várias pessoas por conveniência. Você acredita naquilo que é conveniente para você. E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, ela assimila aquela informação e já repassa sem checar. Eu conheço, Maurício, advogados que fazem isso, jornalistas que fazem isso, médicos que fazem isso, assim, um absurdo. Tem um companheiro, um colega advogado que manda coisa para mim que é do arco da velha. Você fala, meu amigo, pelo amor de Deus, olha o que você está mandando. Isso é completamente mentiroso. Facílimo de você ver. É só você checar no próprio... Mas não adianta. Esses grupos do WhatsApp que estão agora se formando, né? Fazem uns grupos enormes e soltam qualquer coisa. Vocês não lembram que há muitos anos atrás, agora já passaram alguns anos, aquela moça no Guarujá, né? Que foi morta, agredida e morta por causa de uma mentira, né? Uma mentira. Botaram uma foto, inclusive, de uma pessoa do Rio de Janeiro no lugar dela. Então, assim, é muito sério.
Nós, jornalistas, estamos tendo um trabalho dobrado, apesar de sermos xingados todos os dias pelo presidente da República, né? Todos os dias nós somos xingados, é uma beleza, né? Cada vez que a gente conversar com ele, ele xinga a gente, né? Então, assim, ele não tem resposta, ele xinga. Então, é difícil para nós lidarmos com os fakes e com o presidente que gosta de xingar os outros. Então, está difícil para o jornalismo brasileiro. Mas você sabe que esse caso dessa senhora do Guarujá, que foi agredida, os vizinhos começaram a agredi-la, né? Depois que saiu a notícia, foi a óbito, né? É incrível isso. Foi. E esse é o medo, é das pessoas começarem a fazer o próprio julgamento das coisas, começarem elas mesmas tomarem as atitudes, né? Então, quer dizer, aí vira bang-bang, né, doutor Maurício? Aí é complicado. Então, eu acho que essa turma aí do STJ deveria compor, né, de uma forma mais rápida, conforme falou o Raton, né? Porque tudo isso é muito rápido, as coisas são muito rápidas. As informações vêm e vão, quando vê, já aconteceu. Então, a justiça tem que andar de acordo com essa rapidez também, para poder inventar aí um dispositivo, né? Ah, você quer pôr esse aplicativo no Brasil? Tudo bem, mas então tem que ficar à disposição da justiça, porque hoje não. Hoje você tem que pedir para ele, você pode me emprestar aquela prova que eu tenho de um fulano que matou ciclano? Ah, não, a gente não faz isso. Quer dizer, então deveria ter uma responsabilidade maior, já que eles propagam e deixam propagar a palavra, né? É complicado isso, né, doutor? É muito complicado, até porque acaba havendo confronto de direitos, né? A inviolabilidade da comunicação, por exemplo, tem uma série de fatores que impedem que a justiça e a tecnologia invadam uma determinada conversa ou obriguem uma determinada empresa como o Facebook a conceder aquela informação. Então, de fato, nesse caso, a justiça está um pouquinho atrasada, porque mesmo que ela tenha tecnologia, ela não consegue ainda buscar aquela informação, e ainda mais com a ampla defesa e o contraditório, ou seja, que a parte contrária tem acesso a essas informações também. Então, realmente, nesse sentido, a nossa justiça está atrasada. E faz parte dessa necessidade de uma ampla reforma administrativa e também no judiciário, porque para possibilitar o acesso a certas circunstâncias, a certas provas, a gente precisa mexer na Constituição Federal, porque a inviolabilidade da comunicação está lá. Como é que faremos? Então, mitigar esses direitos individuais em prol de toda a comunidade, como, por exemplo, o direito de ir e vir no lockdown, uma série de fatores, né, que está sendo vindo à tona nos dias de hoje, precisa mexer na Constituição. Então, nós carecemos de uma ampla reforma, inclusive constitucional, para possibilitar decisões justas. No meu ponto de vista, diante da nossa realidade jurídica hoje, essa decisão é a mais adequada para que temos. Porque sabemos disso aqui no nosso dia a dia, administrando no escritório, com 7 advogados, 3 secretárias, quantas informações aqui que eu vejo e imediatamente foi sacada, apagada, e eu não tive a oportunidade de dar um print aqui, né? Discussões acaloradas de clientes pedindo prestação de contas ou insatisfeito com aquela decisão, por exemplo, nos ofendem, e eu não tenho como provar, por exemplo, que aquela decisão foi apagada. Então, diante dessas circunstâncias, na prova de um processo que diz respeito à liberdade de uma pessoa, me parece que essa decisão ela é a mais razoável para o nosso contexto hoje. Hein, Rafael, mas não parece aquela história do vizinho fofoqueiro, né? Ah, falou mal do outro vizinho, daí outro vizinho, é assim, eu vou lá então tirar satisfação. Porque, quer dizer, se no WhatsApp, que é uma conversa que existe, não vale como prova, aí fica a teoria do fofoqueiro, né? É verdade, viu? É verdade. Eu acho que eles até agora não fizeram isso por comodidade, né? Eles mesmo que... Imagina, né? Eu acho que quem tá ali, né, representando a gente, ninguém pode apontar o dedo um pro outro, né? Falando o que fez de errado. Porque eu acredito que grande maioria já fez. Então imagina se eles têm algo tão fácil como prova para eles usarem. Porque assim, quando eles querem fazer, eu acredito que eles fazem de uma hora para outra, né? Eles batem o pé, o Congresso vai lá, aprova uma lei e dá andamento. Mas eu acredito que assim, eles têm muita coisa a perder com isso, né? Se eles aprovar algo que, de uma maneira bem prática, até o doutor comentou, né, que como seria fácil, né? O doutor Maurício comentou como seria fácil se já aproveitar como prova, né?
o que alguém falou. Então, Que só falta a segurança mesmo do aplicativo, né? Tudo bem, pode usar. Eu tenho aqui os comprovantes, está aqui a data, o horário, porque isso tudo fica registrado. Isso aí não dá para burlar, né? Vamos dizer assim, se vê de uma fonte segura, né? Então aí ficaria bem mais fácil. Aí seria a mão na roda, né? Como disse o doutor Maurício também, né, Rafael? Sim, com certeza. Eu acho que facilitaria muito, né? Eu acho que quem gosta de fazer o certo não ia se preocupar, né? O ruim é aqueles que querem fazer o errado e teria algo como prova, algo muito fácil, né? Então eu acredito que eles começam a colocar várias barreiras, né? Dificultando um acesso tão simples, né? Como um WhatsApp e que facilitaria muito, né? Talvez uma resposta muito rápida, né? Da justiça para quanto o mérito, né? Da causa, né? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos pra gente tomar um gole d'água, daqui a pouquinho eu tô de volta. Hoje o Maurício Araújo, ele tá de volta no programa, viu, doutor? Ele tava parado aí porque pegou Covid, depois ficou se recuperando, aquela coisa toda, agora parece que tá 0 km de novo, viu? Agora voltou. Tava dando low bat e agora a bateria tá toda carregada. Então a partir de hoje ele recomeça conosco, trazendo aí o momento das câmaras municipais. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer o Maurício Araújo. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. É o nosso Cidades em Debate, de segunda a sexta, 13h, aqui na TV Unisantos, canal 40.1 e canal 12 da NET, para toda a Baixada Santista. O canal 40 é o aberto, né? O 12 é o da NET. E tem aqui as nossas redes sociais também, é o nosso Cidades em Debate, o nosso WhatsApp para você conversar conosco também, entrar em contato, dar o seu feedback, é o 996031485, ou Facebook também, Cidades em Debate, ou programa Cidades em Debate, onde é exibido de segunda a sexta, 13h, ao vivo também, esse nosso programa, tá certo? Bom, vamos trazer agora o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara Municipal. Boa tarde, Santiago, tudo bem? Então, Santiago, vamos retomar aqui as nossas conversas sobre as câmaras municipais da Baixada Santista. E hoje eu vou falar da Câmara Municipal de Santos, que nas últimas 2 semanas tem apresentado e votado bastante projetos de lei de parceria com instituições da cidade, tá? Então, associações, ONGs, entidades beneficentes que trabalham em parceria com a prefeitura, atendendo crianças, idosos, pessoas carentes, né? Diversas áreas aí sociais. Então, são os convênios que eles firmam agora no meio de ano para começar o atendimento para o ano que vem. Tá? Então, se você quiser saber se a instituição que você é parceiro, a instituição que você é voluntário, aquela instituição que você faz doação, né, do seu bairro, da sua região aí que você é atendida, dá uma olhadinha no site da Câmara Municipal de Santos, que lá você vai ver todas as instituições que firmaram parceria, convênio com a Prefeitura Municipal. É bem interessante. Tá? Tem várias, diversas regiões da cidade. Lá em Cubatão, Santiago, eles votaram um projeto de lei interessante também, que cria uma lista dos doadores de sangue. Tá? Isso eu entendi que é algo bem interessante, porque é um cadastro que em momentos difíceis lá para os bancos de sangue, a prefeitura consegue entrar em contato com o pessoal com mais agilidade. Então tá aí uma boa ideia que pode ser divulgada também com os outros municípios, e não deixar só a cargo dos bancos de sangue procurar os doadores, né? Quando a prefeitura perceber que a situação está meio complicada, ela faz esse contato. Então é uma iniciativa bacana da Câmara Municipal lá de Cubatão, que votou esse projeto de lei criando esse cadastro de doadores voluntários de sangue, tá?
Parabéns aí pela iniciativa. É isso aí, Santiago. Depois eu volto com mais notícias, hein? Um abraço. Bacana essa ideia, né, da doação de sangue. O mês de junho, né, foi marcado o mês do doador de sangue e saiu essa PL, né, esse projeto de lei que foi aprovado, inclusive, em Cubatão, e fica aí um exemplo para as outras câmaras também. É importante, né, doutor, trazer assim uma lista, né, de pessoas que são prováveis doadores, porque muitas vezes o cara que é doador mesmo, ele acaba esquecendo de ir, né, porque ele vai doar, aí tem que esperar 6 meses para doar de novo, ou seja, 2 vezes por ano. Aí acaba passando 1 ano, 2 anos, o cara não vai. Se ele é lembrado, dá um agito, né? Dá um gás, né? Ainda mais um momento desse, né, de pandemia, que algumas desses locais de receptação de sangue teve fechado, né? Teve com alguma limitação de atendimento. E aí, nesse caso, os níveis de estoque acabaram ou ficaram bem prejudicados. Seria de bom tom lembrar essas pessoas que igualmente ficaram trancadas em casa, certamente não iam lembrar de uma questão dessa. Então, me parece que é uma providência muito positiva e que deveria ser copiada, assim, pelas demais câmaras. Quer fazer algum comentário, Raton, sobre esse bloco aí do Maurício Araújo? Eu acho importante esse tipo de iniciativa da Câmara, né? A doação de sangue é uma coisa bastante importante, mas eu acho que, a verdade, as câmaras têm uma função que não estão exercendo como deveria. As câmaras municipais têm que fiscalizar o executivo. O que a gente percebe em todas as câmaras de Santos, São Vicente, Cubatão, que elas estão só atreladas ao governo, ao executivo. A maioria é cooptada pelo executivo e não fiscaliza quase nada. Eu sei disso porque eu cubro praticamente todas as cidades. Eu percebo muito bem que muitos projetos, muitas fiscalizações não são feitas, né? Eu tenho vários exemplos disso. Então, assim, é muito bacana apresentar projeto desse nível, eu acho interessante, é salutar, mas eu acho que, em termos de fiscalização, as câmaras municipais aqui da região não fiscalizam nada. Tá aí o puxão de orelha do Raton. Ele tem a moral toda de dar um puxão de orelha, jornalista, acompanha, né? E olha, eu vou falar uma coisa pra você, Raton, uma coisa que eu vejo também, viu? Que as câmeras poderiam ser muito mais atuantes em questão de fiscalização. Você vê isso também, ô Rafael? Eu vejo, viu? Eu vejo. Eu acho que se fiscalizasse, muitas coisas que acontecem hoje poderia ser evitado, né? Principalmente, por exemplo, nós chegamos na pandemia. Eu acho que mais do que nunca hoje, precisa haver essa fiscalização, né? Porque você consegue evitar alguns problemas né, assim, de um futuro. O de amanhã poderia ser evitado hoje, né? Talvez muita coisa burocrática que existe hoje poderia ser evitado com essa fiscalização. Talvez rever alguns pormenores que hoje existem, mas a fiscalização é importante, que prevê algo que pode até prejudicar outros, né? Muito importante. E até porque a Câmara foi criada para isso, para fiscalizar, né, o executivo, né, no caso o prefeito, né? Então tem que ser bem atuante mesmo. Não é questão de, tá vendo, pega no pé, não é isso não. É para falar muitas vezes o que o povo quer, que não chega até o prefeito, né, ô doutor? Santiago, eu comungo do entendimento do Raton, sempre cirúrgico nas suas posições, mas eu estendo essa reclamação, essa reivindicação à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade, ao Ministério Público aqui da cidade, porque, de certa modo, eles também estão omissos em situações que são de interesse público gritantes, né? A questão do gasto no Covidão, a lei de uso e ocupação do solo do Santos, passada, que está sendo revista agora, é uma agressão à sociedade, né? Então, assim, tem uma série de circunstâncias que, de fato, algumas instituições, como a Câmara, como a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio Ministério Público, estão devendo, sim, para a sociedade e precisam fazer uma autocrítica e voltar a essa função principal para que a nossa sociedade se torne melhor. Mas não são todas as câmaras, viu, Raton? Aqui nós temos a Michele, aqui da Praia Grande, uma vereadora que tem cobrado muito lá, tem causado na Câmara de Praia Grande, e que serve de exemplo também para os demais aí, que a gente podia, assim, melhorar essa questão. Não que tenha algo de errado, mas toda vez que tem um diálogo, uma cobrança, é possível melhorar tudo. Eu imagino que se a Câmara dos Vereadores de Santos
a Ordem dos Advogados do Brasil e até o Ministério Público agissem preventivamente na questão da lei do uso e ocupação do solo, a gente não estaria nessa situação que estamos hoje lá, com obras paradas, com contratos, com ação civil pública do Ministério Público, dizendo que aquilo era tudo uma bancada de negócios, né, como foi usado lá os termos, enfim. A gente poderia ter evitado a situação que nós estamos agora e ter feito daquela obra lá na Ponta da Praia algo positivo para toda a sociedade, e não só para um determinado nicho de empresários e nicho de alguma parcela da população. Então, eu comungo do entendimento do Raton, mas tem que ampliar essa reclamação aí. Todos nós temos uma responsabilidade nesse sentido. Muito bem lembrado, doutor. Pode falar, Raton. Eu só para lembrar, eu fiz uma reportagem, só para dar um exemplo aqui, doutor Santiago, Rafael, se vocês leram, fiz uma reportagem recente de umas canoas havaianas que ficam ali, né, lá na Ponta da Praia. É engraçado, ouvintes, vocês que estão no debate, e quando uma pessoa em situação de rua está deitada na calçada, a primeira coisa que a guarda faz é tirar essa pessoa alegando que ela está atrapalhando o trânsito das pessoas. Essas canoas havaianas estão na Ponta da Praia de um passeio, pegando praticamente todo o passeio, são de um particular, de um empresário que está lá, ele comercializa as canoas, ele não vende, ele aluga, deve alugar, né, para quem é adepto à canoa havaiana, e aí não aparece guarda nenhuma para tirá-las do lugar. Então ele ocupa aquela área pública como se fosse a área particular dele, como se fosse um estacionamento de canoas. Aí um vereador, não vou ficar citando o nome aqui para até... entra com um pedido para que a prefeitura desaproprie um terreno para que as canoas fiquem nesse terreno, ou seja, gaste dinheiro público comprando um estacionamento para o cara. Ou seja, eu não entendo esse tipo de postura. Né? Eu conversei com o vereador e falou, não, mas eu vi pelo lado do turismo, lado do esporte, mas pelo amor de Deus, se não pode ficar uma pessoa em situação de rua na calçada, canoa também não pode ficar, né? Então, assim, atrapalha o trânsito, tem que ser para todos. Né? E você não vê isso. Ainda por sinal, ainda vê um vereador ajudando a colaborar, a comprar um terreno. É lógico que o prefeito de Santos não vai fazer um absurdo desse. Né? Mas, quando eu falo tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. Isso não pode, o que ele tinha que fazer é chamar a guarda municipal como vereador, chamar o prefeito e falar, prefeito, olha, avisa lá o empresário para ele tirar, né? Dá uma advertência, tira, não precisa multar ainda no primeiro momento, mas tira, se ele quer comercializar canoa ou alugar, que ele tenha um estacionamento para canoa. Se você colocar seu carro na rua, no lugar impróprio, vai lá, é multado, tiram, guincham, e o cara põe a canoa onde ele quer. Né? E isso é apenas um exemplo, tem um monte de exemplos. Né? Desapropriar famílias lá na São Manuel, né? Tirar todo mundo de São Manuel, lá no momento da pandemia, no momento de um frio desse que nós estamos passando aqui na região, que acho que acredito que sejam os mais rigorosos que estão passando, mas as canoas podem ficar em qualquer lugar. É um absurdo. E aquele negócio, né, Raton? É um comércio. Então, se o cara, por exemplo, o Rafael, ele tem lá a Protsan, equipamentos. Exato. Imagina se ele começa a deixar equipamentos na calçada porque não cabe dentro da loja dele. Então exatamente. É um direito que ele tem também, né? A partir desse momento que o outro tem o direito, ele também tem direitos iguais. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós vemos isso? A segurança da calçada, né? As pessoas, os pedestres, né? A segurança da calçada. A calçada é para isso, né? Não é para colocar canoa, no caso. E outra, não é para você colocar o seu estoque na rua, né? Você que é um comerciante. Então, é mais ou menos isso. Então, tem que estar preparado. Eu acho que isso aí deveria, já que ele tem essa licença, ele está na razão dele. Porque eu acho que essa questão deveria ter vindo da fiscalização da Câmara Municipal antes de ele pegar o alvará. Como é que é a questão? É uma canoa? Você tem onde colocar a canoa? Tem estacionamento? Porque ela tem um espaço de um carro, né? Essa que é a verdade. Mas não foi feito? Então agora, quer dizer, então dê você um jeito. Não é desapropriar um terreno para pôr a canoa do cara. Não é isso. Thiago, né? Isso aí é totalmente errado. Se permite complementar, eu tive pegando o processo, viu, Maurício? Na verdade, tem um processo no Ministério Público referente a isso, Rafael, e mandaram a fiscalização lá porque a pessoa descobriu que as canoas estavam servindo como criador de dengue, de mosquito da dengue. Estavam viradas para cima. E tinha pneus também. A fiscalização da prefeitura foi lá, presta atenção, foi lá no local, constatou que tinha foco de dengue, virou para o dono das canoas, não encontrou o proprietário, porque estava fechado por causa da pandemia. Aí localizou o proprietário, depois falou para o proprietário, desvira as canoas.
e faz furo no pneu. Pronto. ou deixa as canoas lá, só desvira e tira e fura os pneus. Então, agora, mas peraí, o certo seria, olha, desvira não, tira as canoas, tira os pneus e olha, não pode botar a canoa lá. Onde você viu isso? Então, não, pode e onde você colocar tem que deixar ela desvirada, né? Onde colocar tem que deixar desvirada. Pois é. E é engraçado, viu? Rafael, Maurício, Santiago. Mas essa é a importância da fiscalização, viu, Raton, que você estava falando da Câmara Municipal. Essa é a importância. É isso que o vereador tem que fazer. Ele tem que fazer esse trabalho. Ligar e falar, tá errado aqui, manda vir um fiscal aqui. Né? É uma coisa que nós fizemos uma sociedade, compramos um restaurante e não tem estacionamento. Olha, eu vou fazer um restaurante, mas depois a gente vê como é que vai ficar o estacionamento. Vai lá com o vereador e manda arrumar um imóvel para nós. Isso não existe, né, cara? Aí não. E é uma coisa que eu acho que até o prefeito põe a mão na cara, né? Quando ele faz assim, meu Deus do céu, não acredito. Mas essa. E para apimentar a questão, tem a questão da responsabilidade civil. Se acontece algum acidente com alguém lá que tropeça nessa canoa, cai, bate a cabeça, morre, de quem é a responsabilidade? É do município. E do proprietário da canoa também, né? Aí que tá. Pessoas com problema de circulação, passa lá, rasga a perna lá, uma daquelas veias. É complicado realmente. Mas é. Bom, quem conhece aí, ou pelo menos soube, né? Não que conhecemos presencialmente a tal da ovelha Dolly. Você lembra? Primeira ovelha que foi clonada no mundo em 96. Ela nasceu em 97 e morreu em 2003, né? Morreu porque ela foi sacrificada, porque estava lá com uma tuberculose, aquela coisa toda. Vamos saber um pouco da história. Ela completaria 25 anos, hein? Pode até não parecer, mas já faz um quarto de século que o mundo ficou espantado aí com um dos maiores passos da ciência. A primeira clonagem de um mamífero a partir da célula adulta, a ovelha Dolly, que se estivesse viva completaria então 25 anos. Isso ontem. O experimento foi um divisor de águas não apenas da ciência. A partir dele, teve início em todo o mundo uma série de debates sobre a relação ética, né, entre ciência e legislação. Em fevereiro de 2003, aos 6 anos de idade, a Dolly foi abatida de forma a evitar que fosse acometida de uma morte sofrida por causa de uma infecção pulmonar incurável. Seu corpo foi empalhado e encontra-se exposto até hoje no Museu Real da Escócia, localizado em Edimburgo. E fica aqui a pergunta, né? Depois de 25 anos, o mundo está preparado hoje para tal clonagem? Como é que você vê isso, doutor Maurício? O mundo está preparado para clonagem ou não? Microfone, doutor. Perdoe-me. Eu acho que não, viu, Santiago? Porque a exemplo do que a gente está assistindo agora com o Covid-19, acidental ou doloso, essa manipulação do vírus, eu fico imaginando o que pode acontecer com a clonagem, não é? Então, eu penso que a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito na questão da ética versus ciência e vice-versa, com sempre o apoio e, quem sabe, as instruções do lado espiritual, aí, independentemente de cada uma das suas orientações. Mas eu acho que a gente ainda não está preparado para essa questão. E eu vejo com muita reserva ainda a clonagem, apesar de alguns benefícios que ela possa trazer para a saúde ou para a questão da ciência propriamente dito. Mas se eu tivesse poder de veto, eu teria vetado essa possibilidade. E você, Rafael, como é que você vê isso aí da Dolly, a ovelhinha clonada? Teve até novela, né? O Clone, por causa da ovelha, né? Foi. Olha, eu tenho a mesma opinião, né? Eu acho que o nosso Criador é Deus, Jeová. Eu acho que Ele é o nosso Criador. Eu acho que tudo a mais, né? Isso sendo a minha opinião. Acho que tudo a mais, eu acho que é prejuízo pro próprio ser humano, né? Trazendo aí a pandemia. Às vezes quer mexer demais com aquilo que a gente desconhece, sem ter o cuidado necessário, pode trazer grande problema, né, para a humanidade. Então, eu tenho a mesma opinião do que o doutor também. Então tá certo. E você, Raton, como é que você vê? A ovelhinha, branquinha, bonitinha, cheia de lã, você lembra dela? Eu sou fã da ciência. Eu acho que a ciência para nós é fundamental, né? Mas o Brasil, não vejo, depois das últimas situação da pandemia, que a gente vê que o brasileiro tem que ficar explicando para o brasileiro que a vacina é importante, né?
tem que tomar vacina, infelizmente, a gente tem que ficar explicando isso 10 mil vezes, porque tem gente que ainda acha que vacina não resolve nada, né? Então a gente tem que ficar o tempo todo explicando isso. Ciência contra religião, são coisas distintas, não deveria se misturar as coisas, né? Mas infelizmente se mistura, se acredita que a vacina vem da China e por ser da China ela vai fazer mal, inventam cada besteira no Facebook, né, e no WhatsApp, que a gente tem que ficar toda hora explicando isso. Então, assim, eu acho que não está preparado ainda não. O Brasil não tem preparado, eu me surpreendo agora com o que eu vejo hoje em dia as pessoas falarem, né? Então, assim, se eu não acredito nem na vacina, né, eu não acredito na ciência para nada, então a gente tem que ainda melhorar muito para começar a entender a mentalidade do brasileiro e a mentalidade do mundo, na verdade. A mentalidade do mundo, né? Aí que tá. A ciência tá andando muito mais rápido do que a percepção e a inteligência das pessoas, pelo que eu percebo, né? As pessoas ainda estão muito presas em vários conceitos aí, e que de uma certa maneira é bom, né? Porque eu acho que se tirasse o freio de mão também, ia ser muito complicado, né? É por isso que nós estamos preparados para receber os ETs ainda, né, doutor Maurício? É mais ou menos isso, né? Quem disse para você que a gente já não recebeu? De repente não, mas que está preparado não está. Que está preparado não está, né? Bom, deixa eu agradecer aqui a presença do doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, comentarista. Muito bom debate, obrigado pela presença mais uma vez, doutor Maurício. Também o nosso querido Rafael Santana, Rafael da Protsan Equipamentos. Ô Rafael, qual é o endereço aí da loja? Fala pro pessoal. Então nós estamos em novo endereço, né? Uma sede nova, bem ampla, espaçosa. Fica na Conselheiro Nébias, número 69, ali no bairro do Paquetá. Quase esquina com a João Pessoa, né? Quase esquina com a João Pessoa, tá certo. Bom, e também o nosso querido Raton. Raton, obrigado pela presença e parabéns aí pelo Jornal Diário do Litoral, que realmente vem informando e muito bem toda a Baixada Santista, tá certo? Obrigado, Santiago, obrigado, Maurício, obrigado, Rafael. E olha, a Terra não é plana e vacina funciona. Tá certo, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência, pelo carinho, e amanhã 13h estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate na TV Unisantos. Estamos com Deus, um beijo para cada um, e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Aê! Muito bem, senhores. Desculpa, então, parabéns, hein? Bom, Santiago. Oi. Eu sou muito incisivo. Não, mas tem que picar mesmo. Cara, não tem essa não. Assim, tem que falar. Bala, aqui não tem freio, não. Eu sei, esse governo tá difícil, cara. Tá difícil. A gente voltou, estamos discutindo coisa de lá de trás, cara. Né? Coisa que já devia ter superado. Exato. Então, eu sou muito incisivo com esse governo aí. Não vai. Mas tudo bem. E é o que o Rafael falou também, as coisas parece que espera o próximo entrar para tomar raquetada, né? Não tem jeito, né? Vai ser o Lula, vai tomar raquetada, vai ser o Bolsonaro, é raquetada, vai ser o Dória, é raquetada, não tem como, meu. Ninguém escapa. Mas o Bolsonaro, até hoje, desde o Collor, ninguém escapou mais até hoje, se você fizer as contas, né? Mas o Bolsonaro é a própria raquetada, né, cara? Ele é uma raquetada só. Ele não tem. Todo dia ele abre a boca e fala uma merda, cara. É impressionante. Você há de convir que é algo diferente, né? Isso ele é bom. Ele é complicado demais, né? Ele é demais. Ele anda de moto sem capacete, cara. Ele é totalmente retardado. Ele tem problema sério de cair. Ele tem problema sério. Não é possível. E sem máscara também. O cara se diz cristão, mas é a favor da tortura. Porra, caralho, eu não entendo esse cara. Ele tem problema sério. Porra. Inaugura uma ponte de madeira vai sai de avião para inaugurar uma ponte de 100 metros de madeira. Puta, é o que temos para hoje, Ratão. Vamos trabalhar para melhorar, né? Vamos trabalhar porque você precisa trabalhar. Vamos colocar alguém melhor lá. Tá bom? Um abraço para vocês. Valeu, gente. Abração. Fica com Deus aí. Maurício, foi um prazer, viu? Prazer, viu? Prazer, obrigado. Rafael. Prazer todo meu, viu? Obrigado por Valeu, gente. Um grande abraço.